Senhores, chegando aqui diretamente ao nosso bate-papo com o meu querido Elton. Pegar na mão desse cara que é uma energia maravilhosa, né, Elton? Quero, do fundo do meu coração, cara, agradecer a sua vinda aqui ao programa do Vaqueiro. Afinal de contas, né, hoje, muitas pessoas aí com a família, né, fazendo um trabalho, viajando, mas você, como sempre, né, dando aquele talento aqui ao programa do Vaqueiro, dando aquela qualidade. E eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas nessa nossa vida que realmente valoriza o próximo. E você é um cara que, cada dia que passa, mas não só o locutor vaqueiro, mas a sociedade gloriense, a sociedade do sertão, tem um respeito gigante pela sua pessoa. Porque eu costumo dizer, essa é de meu pai: medo é diferente de respeito. Medo é quando você está na frente do cara, você respeita, né? E quando o cara não sai, você não respeita mais. Então acho diferente o medo do respeito. Você conquistou o respeito de todos nós aqui do sertão, com muita simplicidade, com muita empatia e com muita paciência. Quero aqui, em nome de todos que fazem o nosso programa do Vaqueiro, agradecer a sua vinda aqui nessa tarde de hoje. Bem-vindo, Elton. Obrigado, Cléo Marcos. É sempre uma satisfação, né, poder estar aqui com você e compartilhar um pouco sobre o trânsito de Glória, né, e sobre outros temas também pertinentes, né, e agradecer por estas palavras, né. Acho que como agente público, né, acho que a função pede isso, né, pede para que a gente seja o mais simples possível, mais aberto a todos que nos procuram, né, não é, Cléo Marcos? Então a gente precisa sempre, talvez no momento a gente não tenha a resposta pronta, mas a gente dá um jeito e não deixa o cidadão sem um retorno. Eu acho importante isso, entendeu? E eu sempre prezo por essa questão. Está sempre dando retorno, sempre atendendo as pessoas na medida do possível, né? Dando esse feedback. Maravilha, eu quero aqui também de antemão fazer jus, né? Essa mensagem de hoje foi muito forte, porque tem pessoas que depois que utiliza a nossa energia, vive ali aquele momento, nos descarta. Mas eu quero, antes de começar nosso bate-papo, parabenizar e dizer do fundo do meu coração muito obrigado a todos que fazem a administração de Glória, uma prefeita séria, com sua equipe maravilhosa, porque o time é bom, mas o técnico não pode jogar. O técnico fica só observando, que é a nossa prefeita, fica só observando e manda seus jogadores lá jogar. E vocês, diga-se de passagem, Elton, em seu nome aqui eu quero saudar todos os secretariados, né, esse ano de 2025, vocês fizeram uma excelente, né, administração com a prefeita aqui. E uma coisa bastante difícil, né, porque a gente vai daqui a pouco entrar no mérito do trânsito. O trânsito de Glória, não diferente também de todo o Nordeste, está muito acalorado. E eu quero saber o segredo de manter assim a calma, porque eu vejo o Elton, um cara que sabe gerir, que sabe administrar, e não sai da sua essência, sempre na calmaria, na paciência, e tudo vai para o seu lugar, Elton. De onde é que vem, cara, essa calmaria, essa paciência? Eu acho que assim, o trânsito, como você me disse, já é muito acalorado. Então, não adiantaria trabalhar de forma exaltada, né? Assim, primeiramente, essa calma, primeiramente eu peço a Deus, né, que me dê disposição e me capacite para aquilo que eu fui chamado por um período a exercer, né, que é a função de superintendente. Então, assim, é manter o foco e fazer aquilo que gosta, ter satisfação naquilo que você faz. Não adianta todos os dias eu levantar para ir até a superintendência se eu não gosto daquilo, né? Se eu não gosto do que eu faço. E assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu trabalho numa área que eu gosto, área de trânsito, apesar da dificuldade, né, que todos percebem, né, no dia a dia, e a gente vê que nossa cidade cresceu de uma forma muito rápida, cresce, né, desenvolve. Isso é bom, mas contudo, a questão do trânsito é o primeiro ponto que assim que a gente percebe que sobressai, né? Porque assim aumentou bastante o número de veículos, principalmente motocicletas e pedestres. E, consequentemente, aumenta o número de sinistros de trânsito. Infelizmente, né? Mas muito, que a gente vai entrar mais na frente, muito por uma questão de imprudência, na maioria das vezes, infelizmente. Maravilha, estamos aí passando aqui, né, nesse momento tão bonito do programa do Vaqueiro, fazendo a retrospectiva. E eu fico muito feliz, porque assim, tem horas que as mídias sociais, elas só são solicitadas quando alguém necessita, né, para alguma coisa.
E o que eu acho bonito de vocês aqui, do secretariado da prefeitura aqui, é que a gente sempre que solicita a vocês, vocês tiram um tempinho para atender a imprensa com o maior carinho e com o maior prazer. Afinal de contas, né, as pessoas pediam bastante para ter esse bate-papo aqui, né, com o nosso superintendente, para saber, para entender, porque como ele propriamente falou aí, a cidade de Glória está gigante, é carro demais, é moto demais, muito pedestre, e temos que conciliar. Elton, na sua concepção, onde é que nasce a educação no trânsito? Porque a gente quer, muitas das vezes, na minha concepção, né, colocar um peso na prefeitura, colocar um peso ali no cara que está à frente daquele órgão, mas eu acho que a educação no trânsito começa bem antes. Onde é que começa na sua concepção aí a educação no trânsito? Então, Cleo Marcos, veja, a gente sempre vem, desde que, eu acredito que até anteriormente também já existia essa questão, a gente vem, por exemplo, os meses de Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, a gente trabalha desde lá da criancinha de 2, 3, 4 anos, procurando o quê? Que ela cresça já com aquela mentalidade, aquela consciência, né, do respeito ao próximo, principalmente, né? E o que a gente precisa hoje é pensar nisso, né? Ter respeito ao próximo. E o trânsito precisa muito disso, de paciência, de calma, de atenção. E se não tiver, infelizmente, a situação é caótica. E o Glória não foge à realidade do Brasil, né? O índice de sinistros aumentando ano a ano. De 2020 para cá, infelizmente, o número de mortes sobe, né, no Brasil, né? Você vê, em 2023 foram mais de 34 mil mortes no país. Em 2024 foram mais de 36. É um cenário ruim, né? E que a gente que trabalha com o trânsito precisa trabalhar forte essa questão da conscientização e da fiscalização, mas a gente depende e espera também da sociedade um retorno. A gente espera que o quê? Uma mudança de comportamento. Isso se faz necessário urgentemente. Uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. A gente precisa refletir o nosso comportamento no trânsito e quando isso acontecer e a gente mudar a forma de agir, com certeza esses índices vão começar a diminuir e muitas vidas serão poupadas. Inclusive, Elton, uma coisa que eu tenho muita segurança em falar e propriedade, porque eu estou no dia a dia observando ali o trabalho dos agentes, de vocês. Tem pessoas que falavam, o agente de trânsito é uma poupança para a prefeitura, só para multar, coisa e tal. E eu sou totalmente contra, porque eu vejo os agentes educando, orientando, faz ali nos sinais de trânsito, ali palestras, mostra o pessoal, vai numa escola, faz uma palestra, faz ali um movimento ali no semáforo, uma coisa e outra, mostrando como realmente funciona. E no final da administração do ex-prefeito Chico do Correio, as pessoas aqui no sertão lutavam muito por semáforos. Era um gargalo, a gente quer semáforo, e a prefeita Luana, com calma, com paciência, foi colocando, atendendo a população, e hoje a cidade de Glória é toda sinalizada, com placas, tudo ok. Mas uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas pediam, não estou generalizando, mas que não respeita, cara. Eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa da minha cidade, uma pessoa esclarecida, ver um sinal vermelho e passar. Aí eu queria perguntar àquela pessoa o que passa na mente dele, se está ali um sinal vermelho, onde ele está colocando a nossa vida, a vida da outra pessoa ali em risco, e você passa. Cleo Marcos, eu passei porque eu estava aqui, ia buscar uma mãe minha que estava passando mal, naquele momento ali, mas outras pessoas fazem aquilo para nada, chega lá na frente, vai bater papo com os caras, ficar ali num barzinho, uma coisa. Gente, vamos botar a mão na cabeça, não era uma coisa que todos nós pedíamos, não era os semáforos, não era a sinalização, não era tudo organizado em Glória. E hoje, Elton, uma pessoa que anda em Glória, ele anda muito calmo também em Aracaju, uma cidade toda sinalizada, mão contra mão, o que pode, o que não pode. E eu quero também já fazer aqui uma saliência que muitas das vezes a gente no trânsito só faz aquilo quando tem um bloqueio. A gente vê ali algumas vias, eu não sei como foi que vocês desenvolveram aquela habilidade de colocar, não sei se a palavra correta é aqueles picolézinhos, eu não sei. Aquilo ali, Elton, fez com que as pessoas notassem que não poderia passar aquilo. Então, quero aqui, né, em público, parabenizar aquela ação. Uma coisa que para muitos são simples, mas que para a gente que está no dia a dia ali mudou bastante. Alguns locais ali em Glória, onde era um gargalo de muita dificuldade, melhorou bastante. Aquela sinalização funciona, né, Elton? Funciona, com certeza. Apesar de simples, como você disse, né, mas ali naquela região do início da rua Isaura de Oliveira, né, que era sempre meio que parecia a Índia ali naquela parte. E assim, graças a Deus, com a colocação dos tachões e uma mini rotatória,
eu acredito que amenizou em 90% ali a situação, até mesmo do comércio, né, e daquelas pessoas que trafegavam por ali. E uma outra questão foi a questão do semáforo, né, ali da Monte Alegre com a Simplício, que era uma demanda antiga da população, né, que ali realmente acontecia muitos sinistros, né, e aí a gestão fez um estudo de viabilidade ali, contratou um engenheiro viário para aquilo, não foi uma coisa impensada, do gosto, do querer do superintendente ou da prefeita, não. Foi um engenheiro que fez toda uma análise e viu que havia viabilidade de fazer, apesar da proximidade com outros semáforos. Então, assim, graças a Deus, do momento que foi implantado, acredito que só ocorreu um sinistro ali e foi por total desatenção. O veículo estava parado e o cidadão veio com a moto e bateu no fundo. Mas, no mais, não tivemos mais sinistros ali relatados, graças a Deus. Que legal, a gente fica feliz, né, ver, né, os resultados positivos, né, dessa administração maravilhosa. A gente sabe que onde há pessoas, há opiniões diferentes, a gente sempre vai tentando mudar, vai tentando lapidar, vai mostrando às pessoas como realmente funciona. Essa semana, Elton, eu vim trazer meu sobrinho no hospital, que estava doente, salvo engano, de hoje fez 8 dias. E eu passei uma situação meio que complexa. Aí eu disse, quando eu estiver com o Elton, eu vou conversar com ele, que é para a gente ver a conscientização das pessoas. Eu vinha sentido hospital de Glória, na outro lado da via, vi um pessoal com um carro, e um rapaz passou entre meu carro que ia e o outro carro que vinha, e no meio tem esses, como é o nome? Os tachões. Esses tachões. O cara conseguiu passar com a moto ali. Porque eu acho, Elton, que na hora do impacto parece que a gente não sente, mas quando eu cheguei em casa, que eu tomei um copo com água, minha ficha caiu, cara. Nem minha pressão baixou. Eu digo, meu Deus, como aquele cara conseguiu passar entre eu que ia e o outro que via, conseguiu passar ali? Eu fiquei assim, meio que sem entender. E eu via que você falava ali nos bastidores com o pessoal que está aqui presente, que há necessidade, Elton, de, no futuro, né, a gente sabe que antes de a gente falar, temos que explicar para as pessoas não entenderem diferente, né, a gente sabe a valorização dos profissionais do aplicativo. Eu sou muito fã, compro muito em todos os aplicativos, né, quero parabenizar os meninos que fazem entrega, são guerreiros, estão lutando pela sua sobrevivência, mas temos que ter calma. Eu acho que vai chegar um ponto da SMTT, o órgão fiscalizador, chamar o pessoal que faz essas entregas de aplicativo e ter uma palestra, ter um bate-papo, porque eu acho que, eu não sei se é pressão de um lado, se é pressão do cliente, eu sei que a coisa não está legal, porque se você em Glória, vamos dizer que seja 40 ou 30 nas rodovias, o cara está 80, 90, sim, eu sou a favor do profissional, mas vamos andar com tranquilidade, né, Elton? Isso. A gente sabe que hoje a motocicleta ela não é só mais um meio de transporte, é um meio de trabalho, é o ganha-pão, né, principalmente desses cidadãos, né, que fazem entrega, né, o motofrete, o mototaxista. E de fato a gente vê muitos, não todos, claro, mas a gente vê um excesso aí de velocidade. Não sei se por questão que a demanda é alta e só tem ele de funcionário, mas aí tem que ver uma questão com o patrão, aí tem que colocar mais um, porque assim, é a sua vida que está em jogo. Exatamente. É a sua vida e a de terceiros, né? Então assim, não adianta você correr para fazer entrega e perder a sua vida, ou se não perder, vai sofrer uma sequela lá e que você tem que ficar de cama, entendeu? E aí vai depender de parentes, de INSS. Então, assim, mas essa questão dessa conversa, agora no início do ano, sim, nós vamos sentar com o pessoal, né, para trabalharmos essa parte educativa, orientá-los mesmo e ajudá-los naquilo que for necessário, né, para que eles tenham segurança e também garantam segurança aos demais que utilizam as vias, né, seja pedestre, outros motociclistas e motoristas também. Maravilha, eu parabenizo também a SMTT, ao pessoal também da Polícia Militar, que também dá um suporte maravilhoso a vocês. A gente vê também o empenho da Caatinga, do pessoal juntando forças para, com certeza, conscientizar as pessoas. Eu venho de um local, até eu achei, Alberto, sendo uma coisa meio que trágico, mas cômico. O cara vinha com um capacete no braço e pilotando a moto. Aí o policial, ainda não tem SMTT em Glória, era a Polícia Militar que abordava mais. Aí o policial militar deu ordem de parada, o cara parou e disse: "Você é goleiro, é?" O cara disse: "Não, porque você estava usando cotoveleira. O capacete é aqui, ó." Então, até ele falou uma coisa, um modo brincadeira ali, de alerta, mas que sirva de atenção, cara. Se você tem uma moto, tem um capacete, você tem um carro, tem um cinto de segurança, se você não está usando os seus artefatos de segurança, você está colocando a sua vida em risco. Estamos aí, Elton, passamos aí o Natal, graças a Deus aqui na região de Glória foi tranquilo, foi em paz. Estamos chegando agora o grande movimento de final de ano. E eu quero que você, quanto profissional aí também, já deixe aí, né, um alerta, uma orientação para os nossos telespectadores aí.
Sim, a gente sabe que, né, nessas épocas do ano, festivas principalmente, o pessoal às vezes acaba se excedendo, né,